Em Mateus 6:33, está escrito que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Em tempos de pandemia, fica muito difícil colocar isso em prática. Só que se nós nos aprofundarmos um pouquinho na palavra de Deus, nós vamos entender isso melhor, e entendendo, nós vamos conseguir praticar de uma maneira mais ampla, mais real. Houve um tempo na minha vida, na nossa vida, né, aqui em casa, nós passamos por um bom tempo, mais anos, não só meses, anos, por uma dificuldade financeira muito grande, e junto com ela vieram outros problemas, e estava tudo muito difícil, muito difícil. E chegou, assim, era como agora, né, que tá tudo tão difícil para todo mundo, e eu sei que todo mundo tem dificuldades, mas aquele momento era um momento muito difícil dentro da minha casa. Era a minha pandemia particular. Então, aqui em casa estava tudo muito difícil, e eu orava, eu clamava, eu queria uma resposta de um jeito e não vinha do jeito que eu estava esperando, porque Deus faz as coisas do jeito que Ele acha melhor. Se nós estamos entregues nas mãos e aos cuidados dEle, nós devemos entender que Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, do jeito que Ele acha melhor, do jeito que Ele vê que é melhor, né? Porque Ele não acha, Ele tem certeza. E eu esperava, e eu queria, e eu não via. E aí um dia eu, muito cansada de tudo aquilo, há tantos anos, né? E eu pensava, nossa, eu só preciso chorar. Mas aí até para isso parecia que eu tinha que agendar tempo, né? Porque não dava. A Mariana tinha entre 2 e 3 aninhos, e nessa fase, a impressão que eu tenho, hoje ela tem 4. A impressão que eu tenho é que naquela fase demandava muito mais tempo, né? Exigia muito mais tempo, e dona de casa, e o Senhor havia providenciado que eu estivesse em casa, que eu deixasse o trabalho secular. E por resposta dele e por confirmação dele, eu e o meu esposo decidimos que eu ficaria em casa. Só que aquilo tudo acontecendo, e eu já estava colocando em xeque-mate a decisão de Deus a respeito disso. Será que eu tinha mesmo escutado a voz de Deus? E aquela confusão na minha cabeça, eu pedi para Mari, assim, eu falei, filha, senta aqui para assistir o seu desenho, que eu preciso ir lá no quarto orar. Você fica aqui? Eu fico. Ficou. Eu fui pro quarto. Eu chorei tanto aquele dia, eu chorei tanto, eu chorei desesperadamente, inconsolavelmente. Eu chorei de deitar no chão. Naquele momento, foi um momento de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ali eu consegui buscar, do jeito que eu deveria buscar, todos os dias. Não me descabelar, chorar, assim, daquele jeito, mas até pode, mas do jeito que eu busquei aquele dia, o sentimento que eu tive, a ânsia que eu tive de buscar de Deus, eu só queria Ele. Tanto que eu não tive muitas palavras, eu mais chorei. E pedi para Ele sentar no chão comigo, me deixar reclinar minha cabeça nas pernas dele, porque eu queria chorar. Eu só precisava chorar e eu só queria Ele. Sabe quando o filho chora e quer a mãe, só quer a mãe? Eu só queria Ele, eu só precisava dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, no meio do choro, uma coisa que eu disse para ele foi: eu sei que o Senhor fala comigo sempre. Eu sei que o Senhor fala comigo através de todas as coisas, através de muitas pessoas, e que todas as coisas estão acontecendo, mas o Senhor está aqui com a gente, está amparando, né? Só que eu queria uma palavra, eu queria um abraço, um consolo, eu queria alguma coisa mais concreta, de que o Senhor me colocou no lugar certo, e de que eu estou onde deveria estar, e de que o Senhor está comigo. É muito ruim dizer isso para Deus, porque saber que eu merecia todo o juízo, né? Saber que eu merecia toda a desgraça que se abatesse sobre mim, porque
Se isso não, o que de ruim não acontece comigo, acontece pela graça de Jesus, porque ele morreu por mim na cruz. Então eu não posso, eu não tenho, eu não me sentia no direito, né, de falar, mas pela graça dele ele me permite, então eu falei. E pela misericórdia e graça dele, ele fez com que a minha filha, com menos de 3 anos de idade, entrasse pelo quarto, segurando um paninho, que ela não chupa chupeta, ela tem o paninho dela. Ela entrou com aquela toalhinha no quarto e me viu naquela situação deplorável, né? Jogada no chão, chorando desesperadamente. Então ela chegou bem perto de mim, agachou e disse assim: "Levanta, mamãe, levanta." Falou umas 3 vezes: "Levanta." Eu levantei, sentei e fiquei olhando para ela. E aí então ela pegou aquele paninho, secou o meu rosto e me disse assim: "Vai ficar tudo bem. Não chora." Eu não sabia se eu chorava mais ou se eu parava de chorar, né? Mas a verdade é que eu chorei mais. Por sentir Deus através daquela criança ali. Eu tinha acabado de pedir para ele. Me entra menininha, né? Revestida do Espírito Santo, entrou e se deixou ser usada. Aquilo foi marcante para mim, marcante. E aí, ali eu comecei a entender, e eu venho entendendo até hoje, porque de vez em quando ainda falha a memória, né? E a gente acaba voltando atrás, mas eu venho entendendo até hoje, e principalmente nesses tempos de agora, que a gente só depende de Deus. Todas as coisas que a gente ora, tudo que a gente precisa, se a gente repara, Deus está em primeiro lugar. Acima de todas as coisas. Ele sempre vem primeiro de tudo. Ele foi o primeiro, ele existe desde sempre. Imagina o ser existir desde sempre e pela eternidade, misericórdia. Então, por mais que todas as coisas na Bíblia façam sentido, essa faz tanto sentido, é impossível não bater os olhos ali e começar a raciocinar e pensar como faz sentido buscar a Deus primeiro, as outras coisas são só consequência. Ele nos deu até o direito de orar, de pedir, mas às vezes eu paro e penso, falo, nossa, eu nem precisava pedir. Não precisa, eu preciso só te amar, te adorar, você me completa, e aí todas as outras coisas acabam vindo, né? Acabam acontecendo. Uma simples resposta que eu queria naquele dia, e o Senhor usou minha filha com menos de 3 anos de idade para mostrar para mim que Ele estava comigo. Ele nem precisava fazer isso, mas Ele fez. A gente não consegue perdoar se não for pela graça de Deus. A gente perdoa porque Ele perdoou, a gente ama outras pessoas porque Ele nos amou primeiro, nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Ele é o que sempre existiu e sempre vai existir, Ele é o primeiro. Buscar em primeiro lugar aquele que é o primeiro e sempre será na minha vida, na sua. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o primeiro. A Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar ao Senhor e aí o diabo fugirá de nós. A Bíblia não diz que nós devemos lá enfrentar o diabo vai fugir de nós primeiro e aí depois a gente vai lá e se sujeita ao Senhor. Não. Mais uma vez, o primeiro. Primeiro, nós vamos nos sujeitar ao Senhor, buscar o Senhor. Nos nossos pecados, nos nossos erros, nas nossas mazelas, nas nossas deficiências, as nossas debilidades, nós vamos primeiro aos pés daquele que é o primeiro. Ali nós vamos estar revestidos da proteção do Senhor, mudando o nosso comportamento, nosso direcionamento, os nossos pensamentos, e então o diabo fugirá de vós. Esteja sujeito ao Senhor, humilhados aos pés do Senhor, e aí depois o diabo fugirá de vós. Então, é fantástica essa primazia, isso dele sempre ser o primeiro e ainda ensinar-nos, né, que nós devemos buscá-lo em primeiro lugar, porque ele vem primeiro, ele veio antes de todas as coisas, porque antes das nossas dificuldades, ele já existia.
Ele estava ali o tempo todo. Mas porque deixou acontecer? As coisas acontecem. Nós devemos olhar por um outro ângulo, de uma outra maneira. As coisas ruins acontecem. Jesus não é o culpado, ele é o remédio. Ele é o apoio, ele é o consolo. E se a gente parar para pensar mais ainda, nós não merecíamos que acontecesse nada de bom com a gente. Às vezes a gente acha, nossa, aconteceu isso comigo, poxa, eu não merecia isso. Merecia, a gente merecia muito pior. Aí ele vem e nos faz coisas lindas e maravilhosas. Coisas essas quais a gente não merece. Essas sim a gente não merece. Mas ele faz. Então busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e confiemos que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas. No tempo dele, no tempo certo, no tempo em que nós precisamos, todas as coisas nos serão acrescentadas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém.